Era uma manhã de março quando descobri que nunca é tarde demais para recomeçar. Eu, Antônia, 70 anos nas costas e uma vida inteira dedicada aos outros, estava parada em frente ao portão da Universidade Federal. Minhas mãos enrugadas apertavam o formulário de inscrição como se fosse um bilhete premiado. De certa forma, era. "A senhora está perdida?" Um rapaz de não mais que 20 anos me perguntou, ajeitando a mochila no ombro. "Não, meu filho." Pela primeira vez em muitos anos, acho que estou exatamente onde deveria estar. O jovem sorriu, sem entender completamente o peso daquelas palavras. Como poderia? Ele não sabia que eu havia esperado 52 anos por este momento. 52 anos desde que meu pai, o Biratã, havia rasgado minha carta de aceitação para o curso de História, dizendo que mulher não precisa de estudo, precisa de marido. Respirei fundo e atravessei o portão. O campus era imenso, muito maior do que eu imaginava. Estudantes jovens passavam apressados, alguns me olhando com curiosidade, outros completamente alheios à minha presença. Senti-me como uma relíquia em meio a um mundo novo e vibrante. Na secretaria acadêmica, a atendente, uma moça de nome Yasmin, segundo o crachá, olhou para mim com uma expressão que já conhecia bem. Era aquele olhar de: "O que essa senhora está fazendo aqui?" "Bom dia. Eu vim fazer minha matrícula para o curso de História." Falei, estendendo os documentos que havia preparado com tanto cuidado. "A senhora está se matriculando para algum familiar?" Perguntou confusa. "Não, querida. É para mim mesma." Seus olhos se arregalaram por um instante, antes de assumir uma expressão profissional. "Ah, entendi. É para o programa Universidade Aberta à Terceira Idade?" "Não," respondi com firmeza. "É para o bacharelado regular. Passei no vestibular." A surpresa no rosto dela me fez sentir um misto de orgulho e tristeza. Orgulho por ter conseguido. Tristeza por ser algo tão incomum que causava espanto. "Isso é incrível," ela disse finalmente com um sorriso genuíno. "Parabéns!" Enquanto Yasmin processava minha matrícula, pensei em como cheguei até ali. Nas noites, estudando escondida depois que meus netos dormiam. Nas aulas online que minha neta Sofia me ensinou a acessar. Nos livros empilhados no cantinho do meu quarto, longe dos olhos preocupados do meu filho, Emílio, que achava que eu deveria aproveitar a aposentadoria em paz. Paz. Que palavra engraçada. Durante toda a minha vida, busquei dar paz aos outros. Paz ao meu marido Vicente, falecido há 8 anos, para quem fui esposa dedicada por 42 anos. Paz aos meus 3 filhos, para quem fui mãe presente, mesmo quando o cansaço me consumia. Paz à minha mãe Francisca, para quem cuidei até seu último suspiro. E no meio disso tudo, esqueci de buscar minha própria paz. A paz que eu buscava estava nos livros de história que devorava nas madrugadas. Estava nas civilizações antigas que estudava como quem decifra um tesouro. Estava no conhecimento que me foi negado, mas que nunca deixei de almejar. "Pronto, dona Antônia. Sua matrícula está finalizada", disse Yasmin, devolvendo meus documentos junto com uma carteirinha de estudante. "Bem-vinda à universidade." Segurei aquela carteirinha como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Meu nome impresso, minha foto e abaixo: curso, história, primeiro período. Senti lágrimas se formando, mas as contive. Não era momento para chorar, era momento para celebrar. Saí da secretaria e me sentei em um banco no jardim central. O sol de março aquecia minha pele, enquanto observava a movimentação ao redor. Jovens conversando, rindo, vivendo o presente sem o peso das oportunidades perdidas. Tirei do bolso o celular que meu neto Gustavo havia me dado no Natal passado. "Para a senhora ficar conectada", ele disse, e fotografei a carteirinha.
Mandei para o grupo da família com a legenda: oficialmente universitária aos 70. As respostas não demoraram a chegar. Sofia: vó, que orgulho! Arrasou! Emílio: mãe, tem certeza que não vai ser muito cansativo? Omar: a senhora é nosso exemplo, mãe. Parabéns. Sorri para o telefone. Meu filho do meio, sempre preocupado. Emílio herdou isso do pai, que também achava que eu deveria me contentar com o papel de dona de casa. Vicente não era um homem ruim, apenas um produto de seu tempo. Quando nos casamos, eu tinha 18 anos e ele, 25. Ele trabalhou duro como contador para nos dar uma vida confortável. E eu fiz o que esperavam de mim. Criei os filhos, cuidei da casa, fiz bolos para festas escolares, bordei toalhas de mesa, plantei flores no jardim. Fiz tudo o que uma boa esposa deveria fazer. E durante todos esses anos, guardei aquele sonho numa caixinha dentro do coração, visitando-o apenas nas horas mais solitárias. Quando Vicente se foi, senti sua falta. Claro que senti. Foram mais de 4 décadas juntos. Mas junto com a dor da perda, veio uma sensação estranha de liberdade. Uma liberdade que me assustou a princípio. O que uma viúva de 62 anos faria com tamanha liberdade? A resposta demorou alguns anos para se formar completamente. Primeiro foram os cursos online gratuitos. Depois, as aulas de informática na associação do bairro. Em seguida, os grupos de leitura. E finalmente, 2 anos atrás, a decisão de prestar vestibular. Vó! Uma voz me tirou das minhas reflexões. Era Sofia, minha neta de 22 anos, correndo em minha direção com os cabelos ao vento. Eu vim te ver. Não acredito que você está aqui. Sofia estudava direito no mesmo campus. Quando contei que havia passado no vestibular, ela foi a primeira a me apoiar incondicionalmente. Levantei-me e a abracei com força. Como você chegou tão rápido, menina? Estava em aula aqui perto. Larguei tudo quando vi sua mensagem. Ela me olhou de cima a baixo, os olhos brilhando. Olha só pra você, universitária. Vamos tirar uma selfie para comemorar. Enquanto Sofia ajeitava o celular para capturar nós duas com o prédio da reitoria ao fundo, pensei em como a vida dá voltas. Minha neta e eu, estudantes da mesma universidade. Ela no início da vida adulta, eu no que muitos chamariam de reta final. Sabe, Sofia? Comentei depois da foto. Quando tinha sua idade, seu bisavô me disse que universidade não era lugar para mulher. Que absurdo, vó! Era outro tempo. Mas sabe o que é mais incrível? Estou aqui agora, e é tudo que importa. Apertei sua mão. Nunca deixe ninguém dizer o que você pode ou não pode fazer, entendeu? Sofia assentiu, séria. Você é minha inspiração, sabia? Aquelas palavras tocaram meu coração de um jeito que não consigo explicar. Toda a minha vida, fui filha, esposa, mãe, avó. Agora, pela primeira vez, eu era uma inspiração. Não pelo que fiz pelos outros, mas pelo que estava fazendo por mim mesma. O sino da universidade tocou, anunciando o início das aulas da tarde. Preciso ir, vó. Tenho aula de direito civil. Mas podemos nos encontrar no intervalo, às 16 horas no Café Central. Eu também tenho aula agora. Introdução aos estudos históricos. Então você já vai enfrentar sua primeira aula? Sofia perguntou com um misto de excitação e preocupação. Vou. E sabe de uma coisa? Estou nervosa como uma adolescente no primeiro dia de escola. Sofia riu e me deu um beijo na testa. Vai arrasar, vó. Tenho certeza. Enquanto caminhava para minha primeira aula universitária, senti um frio na barriga que não experimentava há décadas. As paredes do corredor estavam repletas de cartazes sobre eventos acadêmicos, grupos de estudos
e manifestações estudantis. Tudo parecia tão vibrante, tão cheio de vida e possibilidades. Parei em frente à sala 302, onde aconteceria minha aula. Respirei fundo e entrei. Imediatamente, todos os olhares se voltaram para mim. 30 jovens, talvez mais, todos me encarando com expressões que iam da surpresa à curiosidade. "Posso ajudar a senhora?" perguntou o professor, um homem de meia-idade chamado Quentin, segundo se apresentou depois. "Sou aluna, Antonia Mendes, primeiro período." Um murmúrio percorreu a sala. O professor sorriu, genuinamente impressionado. "Bem-vinda, Antônia. Por favor, escolha um lugar." Caminhei até uma carteira vazia no meio da sala, sentindo o peso dos olhares. Tirei da bolsa um caderno novo e uma caneta. Havia comprado material escolar pela primeira vez em décadas, e a sensação era indescritível. "E aí, está gostando da minha história até agora?" Eu, Antônia, 70 anos nas costas e apenas começando minha jornada universitária. Se esta primeira parte te tocou ou te fez pensar sobre seus próprios sonhos adiados, não perca o restante da história. Dá um like nesse vídeo para me incentivar a continuar compartilhando minha jornada. Deixe um comentário contando qual foi o momento que mais ressoou com você, ou se você também tem um sonho guardado que está esperando para realizar. Se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de que nunca é tarde para recomeçar, compartilhe este vídeo com essa pessoa especial. Quem sabe você não será o catalisador para uma grande mudança na vida de alguém. Ative o sininho das notificações para não perder a continuação dessa história de superação e descoberta pessoal. Na próxima parte, vocês verão os desafios que enfrentei na universidade e como minha vida começou a tomar rumos que eu jamais imaginaria. Até já na continuação, o professor Quentin começou a aula com uma pergunta que parecia simples, mas que carregava o peso de séculos. Por que estudamos história? Os alunos se entreolharam. Alguns levantaram as mãos timidamente. Um rapaz de óculos sugeriu que era para não repetir os erros do passado. Uma moça de cabelos coloridos disse que era para entender as estruturas de poder. Respostas boas, respostas de livros. Quando o professor olhou para mim, senti todos os olhares seguirem na mesma direção. Hesitei por um momento, mas então ergui a mão. "Sim, senhora Antônia, qual sua opinião?" "Estudamos história porque somos a história", respondi, sentindo minha voz mais firme do que esperava. Cada um de nós carrega em si os ecos de todas as gerações que vieram antes. Não somos apenas observadores do passado, somos seus produtos e, ao mesmo tempo, seus criadores. Um silêncio pesado tomou conta da sala. O professor me olhou com um novo interesse. "Uma perspectiva fascinante, senhora Antônia, e uma que raramente ouço no primeiro dia de aula." Ele sorriu. "Você já estudou história antes?" "Apenas por conta própria, durante 52 anos. Mais tarde, no Café Central, Sofia não cabia em si de orgulho quando contei sobre minha participação na aula. Vó, você virou celebridade no campus. A aluna de 70 anos do curso de História já está dando o que falar." "Não exagere, menina." Respondi soprando meu café com leite para esfriar. Só respondi uma pergunta. E pelo jeito calou a boca de todo mundo. Sofia riu, mexendo seu frappuccino com o canudinho. Aposto que ninguém esperava isso da vovozinha. "Esse é o problema, Sofia. Ninguém espera nada de nós depois de uma certa idade. É como se tivéssemos uma data de validade para sonhar." Minha neta me olhou com uma expressão séria, repentinamente. "Sabe, vó, você deveria compartilhar sua história. Tem muita gente por aí que precisaria ouvir isso." "Que bobagem!
Quem ia se interessar pela história de uma velha teimosa? Todo mundo! Você poderia começar um blog ou, quem sabe, um canal no YouTube. Quase engasguei com o café. YouTube? Eu? Sofia tem limites para essa loucura toda. Por que não? A avó da Penélope, minha colega de classe, faz sucesso no TikTok aos 68 anos. Balancei a cabeça, rindo da ideia absurda. Eu, uma senhora de 70 anos, virando influenciadora digital? O mundo estava mesmo de cabeça para baixo, mas a semente estava plantada. E como descobri nas semanas seguintes, algumas sementes crescem mesmo no terreno mais improvável. A rotina universitária me engoliu com uma intensidade que eu não esperava. Aulas pela manhã, leituras à tarde, trabalhos para entregar. Os jovens à minha volta pareciam lidar com tudo aquilo com uma naturalidade que eu invejava. Para eles, era apenas mais um semestre. Para mim, era a realização de meio século de espera. As dificuldades não demoraram a aparecer. Meus olhos cansavam mais rápido durante as leituras. Minha memória, embora boa para minha idade, não era tão ágil quanto a daqueles jovens de 20 anos. E a tecnologia... a tecnologia era um desafio diário. Dona Antônia, a senhora tem que enviar o trabalho pela plataforma online, explicou pacientemente uma colega chamada Yara, depois que entreguei meu primeiro trabalho, impresso em papel. Ninguém mais usa cópias físicas. Mas eu passei a noite toda digitando e formatando no computador. Protestei, olhando com desânimo para as 10 páginas perfeitamente grampeadas em minhas mãos. Isso é ótimo. Agora só precisa fazer o upload. Up? O quê? Yara sorriu. Era uma jovem de 23 anos que havia se tornado minha parceira informal de estudos. Ela dizia que eu a lembrava de sua avó, que havia falecido recentemente. Vou te mostrar como faz, é bem simples. Nada era bem simples nesse novo mundo. Plataformas digitais, bases de dados online, fóruns de discussão, citações em formato ABNT, cada dia trazia um novo desafio. Mas eu estava determinada. Não havia chegado até ali para desistir na primeira dificuldade. Em casa, as coisas também não estavam fáceis. Emílio, meu filho do meio, passava pelo menos uma vez por semana para verificar se eu estava bem. O que, na verdade, significava verificar se eu não havia desistido dessa loucura de faculdade. Mãe, você está com olheiras. Não acha que está se esforçando demais? Ele perguntou numa dessas visitas, enquanto eu preparava o jantar e tentava memorizar datas para uma prova. Estou ótima, filho. Só dormi um pouco mal ontem porque fiquei terminando um trabalho. Um trabalho? Até que horas? Até as 2 da manhã, mas não foi nada. 2 da manhã? Emílio quase derrubou o copo de suco. A senhora tem 70 anos. Não pode ficar virando noites como se fosse uma adolescente. Respirei fundo, controlando a irritação. Emílio sempre foi o mais protetor dos meus filhos. Desde pequeno, se preocupava comigo de um jeito quase paternal. Quando Vicente morreu, foi ele quem sugeriu que eu me mudasse para mais perto de sua casa. Foi uma sugestão feita com amor, sei disso, mas também com a certeza de que eu, uma viúva idosa, precisaria de supervisão constante. Filho, agradeço sua preocupação, mas preciso que entenda uma coisa. Estou vivendo o sonho que guardei por 50 anos. Se isso significa algumas noites mal dormidas, então que seja. Mas e sua saúde? O doutorzinho disse que a senhora precisa de rotina, de tranquilidade. E quem disse que não estou tranquila? Estou mais viva agora do que estive nos últimos 20 anos. Emílio balançou a cabeça inconformado. Primeiro a faculdade, agora essas histórias de blog que a Sofia colocou na sua cabeça. Mãe, a senhora não acha que está indo longe demais?
Ah, o blog. Sofia não apenas havia plantado a ideia, mas também criado a página. Histórias de Antônia. Nunca é tarde para recomeçar. No início, era apenas um exercício, algo para me ajudar a praticar a escrita acadêmica. Mas depois que publiquei meu primeiro texto, contando como havia sido barrada de estudar na juventude, algo inesperado aconteceu. Pessoas começaram a ler, e comentar, e compartilhar. Seu blog já tem mais de 500 visualizações, vó. Sofia anunciou orgulhosa, mostrando-me as estatísticas em seu celular. E olha só os comentários. Sua história me inspirou a voltar a estudar aos 55 anos. Chorei lendo sobre seu pai rasgando sua carta de aceitação. Minha mãe passou por algo parecido. Por favor, continue escrevendo. Precisamos dessas histórias. Eu li aqueles comentários com um misto de surpresa e emoção. Eram desconhecidos, pessoas que eu nunca veria na vida, mas que de alguma forma se conectavam com minha história. Era como se, ao compartilhar minha jornada, eu estivesse abrindo portas para outros também. Mãe, só estou preocupado, continuou Emílio, trazendo-me de volta ao presente. A senhora sempre foi do lar, cuidou da gente, do pai. Essa vida agitada, essa exposição na internet, não é o seu mundo. Suas palavras me atingiram como um tapa. Não é o meu mundo? E quem decide qual é o meu mundo, Emílio? Eu não quis dizer isso. É só que você, assim como seu avô, acha que sabe o que é melhor para mim mais do que eu mesma. Coloquei a colher de pau sobre o fogão com mais força do que pretendia. Pois saiba que estou cansada disso. Passei a vida inteira sendo definida pelos outros. Filha obediente, esposa dedicada, mãe presente, avó amorosa. Agora quero ser apenas Antônia. A Antônia que sempre quis ser. Um silêncio pesado se instalou na cozinha. Emílio me olhava como se eu fosse uma estranha. De certa forma, talvez eu fosse. A mãe que ele conhecia nunca teria falado assim. Desculpe, filho, disse finalmente, suavizando o tom. Não quis ser rude. Só preciso que confie em mim. Estou feliz de verdade. Emílio assentiu, ainda desconfortável. Tudo bem, mãe. Só não quero que se machuque. Às vezes precisamos nos machucar um pouco para crescer. Respondi, voltando a mexer o molho que preparava. Até mesmo aos 70 anos. Na semana seguinte, enfrentei minha primeira grande prova universitária. História antiga, com foco em Egito e Mesopotâmia. Estudei como nunca, preenchendo cadernos com anotações, criando mapas mentais, recitando datas e nomes enquanto lavava louça ou tomava banho. Na manhã da prova, acordei com o estômago embrulhado. E se eu fracassasse? E se meu cérebro de 70 anos não conseguisse reter toda aquela informação? E se todos estivessem certos? Meu pai, Vicente, Emílio, e universidade não fosse mesmo lugar para mim? Vó, tudo bem? Sofia havia passado para me pegar, já que tínhamos combinado de ir juntas ao campus naquele dia. Estou nervosa, minha filha. Normal. Eu também fico antes das provas. Mas se eu não conseguir? Se for um desastre? Sofia sentou-se ao meu lado na mesa da cozinha, pegando minhas mãos entre as suas. Mãos jovens, firmes, segurando minhas mãos enrugadas, marcadas pelo tempo e trabalho. Vó, vou te contar um segredo que aprendi com uma senhora muito sábia. Ela sorriu. Nunca é tarde para recomeçar, lembra? Mesmo que não vá bem nessa prova, o que importa é que você está vivendo seu sonho. Cada dia na universidade já é uma vitória. Reconheci minhas próprias palavras, as mesmas que havia escrito no blog semanas antes. Ouvindo-as da boca da minha neta, ganhavam uma força nova.
Além disso, continuou Sofia com um sorriso maroto, tenho uma surpresa para depois da sua prova. Que surpresa? Se eu contar, não é surpresa. A prova foi exatamente tão difícil quanto eu temia. 3 horas respondendo questões dissertativas sobre as primeiras civilizações, comparando sistemas políticos e religiosos, analisando artefatos arqueológicos. Quando entreguei a folha de respostas, minhas mãos tremiam de cansaço. Sofia me esperava no café central radiante. Ao seu lado estava um homem com uma câmera profissional. O que é isso? Perguntei confusa. Vó, este é o Iago, do canal Histórias Reais. Ele quer entrevistar você para o YouTube. Entrevistar? A mim? Por quê? Iago estendeu a mão, sorrindo. Dona Antônia, seu blog está circulando nas redes sociais. Sua história é exatamente o tipo de conteúdo inspirador que nosso canal busca. Uma senhora de 70 anos realizando o sonho de juventude, enfrentando preconceitos e inspirando outras pessoas. Não é todo dia que encontramos algo assim. Olhei para Sofia, em pânico. Mas eu não sei falar para câmeras. E acabei de sair de uma prova exaustiva. Devo estar com cara de quem não dorme há dias. Você está linda, garantiu Sofia. E não precisa se preocupar com a câmera. É só conversar com o Iago, como se estivesse contando sua história para um amigo. Relutante, aceitei. Nos sentamos em um banco sob uma árvore frondosa, com o prédio histórico da universidade ao fundo. Iago ajustou a câmera e começou com perguntas simples. Sobre minha infância. Sobre o dia em que meu pai rasgou minha carta de aceitação. Sobre os anos como esposa e mãe. Aos poucos fui relaxando. Era como escrever no blog, mas em voz alta. Contei sobre os livros de história que escondia na gaveta de meias. Sobre as aulas online secretas. Sobre o vestibular prestado aos 68 anos. E como foi quando finalmente entrou na universidade, depois de tanto tempo? Perguntou Iago. Foi como voltar para casa, um lugar onde eu nunca havia estado, mas que sempre soube que me pertencia. A entrevista durou quase 1 hora. Quando terminou, Iago parecia emocionado. Dona Antônia, sua história é incrível. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. Bobagem, respondi subitamente envergonhada. Só estou fazendo o que deveria ter feito há 50 anos. Exatamente por isso é tão poderoso, disse ele. Mostra que nunca é tarde para corrigir os rumos da vida. Sofia me abraçou, orgulhosa. Eu disse que sua história era importante, vó. 2 semanas depois, a entrevista foi ao ar. Iago havia editado nossa conversa, intercalando com fotos antigas que emprestei e imagens do campus. A repercussão foi imediata e avassaladora. Em menos de 3 dias, o vídeo ultrapassou 100.000 visualizações. Meu blog, que antes tinha alguns poucos leitores, de repente estava recebendo centenas de comentários diários. Meu celular não parava de tocar com notificações. Vó, você viralizou! Anunciou Sofia radiante durante nosso almoço de domingo. O quê? Perguntei enquanto servia mais arroz para Omar, meu filho mais velho, que raramente conseguia vir aos almoços por morar em outra cidade. Viralizou! Significa que sua história se espalhou pela internet. Olha só, até o reitor da universidade compartilhou seu vídeo. Emílio, que comia silenciosamente até então, pigarreou. Isso está ficando fora de controle. Mãe, a senhora não está preocupada com toda essa exposição? Por que estaria? Respondeu Omar antes que eu pudesse dizer algo. A mãe está inspirando pessoas. Deveria estar orgulhoso, Emílio. Estou orgulhoso, defendeu-se Emílio. Só acho que toda essa atenção pode ser demais para alguém da idade dela. Da idade dela?
Omar riu, incrédulo. Você fala como se ela tivesse 90 anos e estivesse senil. A mãe está mais lúcida e ativa que muita gente de 30. Os dois começaram uma discussão que já havia se tornado comum nos últimos meses. Emílio, sempre preocupado com minha saúde e bem-estar, temendo que eu estivesse me sobrecarregando. Omar, vendo na minha nova vida uma inspiração, defendendo meu direito de viver como quisesse. No meio dessa discussão, meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas atendi mesmo assim. Alô? Senhora Antônia Mendes? Aqui é Quelita Ribeiro, da editora Novos Horizontes. Gostaríamos de conversar sobre a possibilidade de transformar sua história em um livro. O garfo que eu segurava caiu no prato com um estrondo que silenciou a discussão dos meus filhos. Um livro? Minha história em um livro? Sim, estou ouvindo. Respondi, enquanto todos na mesa me olhavam com curiosidade. Podemos marcar um café para conversarmos melhor? Quando desliguei, os olhos de toda a minha família estavam fixos em mim. O que foi, mãe? Perguntou Emílio preocupado. Era uma editora. Respondi ainda atordoada. Querem publicar minha história em forma de livro. Sofia soltou um grito de alegria e me abraçou. Omar aplaudiu radiante. Até Emílio parecia impressionado, embora ainda visivelmente preocupado. Um livro, repeti, como se precisasse dizer em voz alta para acreditar. Quem diria que minha vidinha comum interessaria a alguém? Sua vida nunca foi comum, vó, disse Sofia com os olhos marejados. Só estava esperando o momento certo para ser extraordinária. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me na varanda com uma xícara de chá de camomila. As luzes da cidade brilhavam ao longe e o céu estava pontilhado de estrelas. Pensei em como a vida havia mudado nos últimos meses. De dona de casa aposentada a estudante universitária. De avó discreta a influenciadora. Palavra que ainda me fazia rir. E agora, potencial autora de um livro. O encontro com Quelita Ribeiro, da editora Novos Horizontes, aconteceu em uma cafeteria próxima ao campus. Escolhi um vestido azul marinho que havia comprado especialmente para ocasiões importantes na universidade. Cheguei 15 minutos antes, nervosa como uma adolescente em primeiro encontro. Quelita era uma mulher de meia-idade com um sorriso caloroso e olhos perspicazes. Sentou-se à minha frente com naturalidade, como se fôssemos velhas conhecidas. Dona Antônia, é um prazer conhecê-la pessoalmente. Seu vídeo me emocionou profundamente. Obrigada, mas ainda não entendo por que minha história merece um livro. Confessei, mexendo na alça da xícara de café. Existem pessoas que fizeram coisas muito mais extraordinárias. Quelita inclinou-se levemente sobre a mesa. Sabe por que sua história ressoa com tantas pessoas? Porque é autêntica. Você não escalou o Everest nem ganhou um prêmio Nobel. Você fez algo mais difícil. Enfrentou 50 anos de condicionamento social para finalmente viver seu próprio sonho. Suas palavras me pegaram de surpresa. Nunca havia pensado dessa forma. Além disso, continuou ela, sua história fala diretamente a uma geração de mulheres que foram criadas para servir aos outros. Mulheres que, como você, tiveram seus sonhos adiados em nome da família, do casamento, das convenções sociais. Muitas mulheres da minha época viveram assim. Comentei. Não fiz nada diferente delas. Exatamente. E agora você está mostrando a todas essas mulheres que ainda há tempo, que nunca é tarde para reescrever sua história. Quando saí daquele café, tinha um contrato para assinar em 2 semanas e a promessa de que meu livro, O Diploma Adiado, Memórias de um Recomeço aos 70, seria publicado em 6 meses.
A cabeça girava enquanto caminhava para a aula de historiografia. No corredor da universidade, encontrei Whitney, uma colega de turma de apenas 19 anos que, surpreendentemente, havia se tornado uma boa amiga. Antônia, como foi a reunião com a editora? Perguntou, ajustando a mochila pesada nos ombros delicados. Foi surreal, respondi, ainda tentando processar tudo. Eles realmente querem publicar minha história. Whitney deu pulinhos de alegria, chamando a atenção de outros estudantes no corredor. Isso é incrível! Vou poder dizer que estudei com uma autora famosa. Ri de seu entusiasmo. Whitney era uma dessas jovens que parecem ter nascido sem preconceitos de idade. Desde o primeiro dia sentou-se ao meu lado na aula e decidiu que seríamos amigas. Mostrou-me como usar a plataforma digital da universidade. Apresentou-me aos melhores lugares para comer no campus e incluiu-me em um grupo de estudos. Não exagere. Será apenas um livro modesto sobre uma velha teimosa. Para de se diminuir! Whitney me repreendeu com a franqueza típica da juventude. Você inspirou 500 mil de pessoas com aquele vídeo e vai inspirar muito mais com o livro. Entramos na sala de aula juntas. O professor Queiroz, um senhor de 65 anos especialista em historiografia brasileira, já estava organizando suas anotações para a aula. Ele era um dos poucos professores que não pareciam achar minha presença incomum ou digna de nota especial. Bom dia, professor. Cumprimentei ao passar por sua mesa. Bom dia, Antônia. Vi seu vídeo circulando entre os docentes. História fascinante. Ele sorriu brevemente antes de voltar às suas anotações. Espero que não deixe a fama atrapalhar seus estudos. De maneira nenhuma, garanti. Estudar é minha prioridade absoluta. E era verdade. Por mais surpreendente que fosse toda essa atenção repentina, eu não havia esperado 50 anos para desperdiçar minha oportunidade de aprender. As aulas, os livros, as discussões. Era isso que eu sempre quis, não a notoriedade. Os meses seguintes trouxeram uma rotina exaustiva, mas gratificante. Durante o dia, aulas na universidade. À noite, reuniões virtuais com Kelita para estruturar o livro. Nos fins de semana, sessões de estudo intensivas para acompanhar o ritmo das avaliações. E em todos os momentos possíveis, precisava lidar com a crescente atenção online. Meu blog já contava com mais de 10 mil seguidores. Recebia dezenas de e-mails diariamente de pessoas compartilhando suas próprias histórias de sonhos adiados e recomeços tardios. Mãe, você precisa desacelerar, insistia Emílio durante suas visitas semanais. Sua pressão está alta de novo. Era verdade. Na última consulta com o doutorzinho, meu cardiologista, os números não estavam ideais. É o estresse, ele havia explicado. Seu corpo está reagindo a toda essa mudança de rotina. Estou tomando os remédios corretamente, assegurei a Emílio, e vou começar a caminhar todas as manhãs, como o doutor recomendou. Não é só questão de remédios, é toda essa sobrecarga. Faculdade, livro, blog, entrevistas. É demais para qualquer pessoa. Imagine para alguém da sua idade. Da minha idade, repeti cansada daquela expressão. Emílio, temos que conversar sobre isso. Sentei-me à mesa da cozinha e indiquei a cadeira à minha frente. Meu filho sentou-se, relutante, como se pressentisse o que viria. Filho, sei que se preocupa comigo e agradeço por isso, mas preciso que entenda algo. Tenho 70 anos. Não estou inválida. Tenho o direito de viver plenamente os anos que me restam, fazendo o que me dá sentido. Eu sei, mãe, mas... Não, deixe-me terminar. Respirei fundo. Passei a vida inteira cuidando dos outros. Primeiro de meus pais, depois de seu pai e de vocês. Agora é a minha vez.
E se isso significa que vou me cansar um pouco mais, que seja. Prefiro viver intensamente fazendo o que amo do que vegetar em segurança. Emílio ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, estavam marejados. Tenho medo de te perder, mãe. Confessou finalmente, com a voz embargada. Estendi a mão sobre a mesa e segurei a dele. Eu sei, meu filho. Mas já me perdeu uma vez, quando deixei de ser quem eu realmente era. Agora estou me reencontrando. E quero que se alegre por mim, não que se preocupe. Ele apertou minha mão e assentiu devagar. Não era uma aceitação completa, eu sabia. Mas era um começo. No final de maio, recebi uma notícia que mudaria ainda mais o rumo da minha nova vida. O professor Quentin, de Introdução aos Estudos Históricos, me chamou após a aula. Antônia, preciso falar sobre seu trabalho sobre as mulheres silenciadas na Revolução Francesa. Meu coração apertou. Era meu primeiro grande trabalho acadêmico, e eu havia dedicado semanas de pesquisa a ele. Houve algum problema? Perguntei, tentando esconder o nervosismo. Pelo contrário. Ele sorriu. Foi o melhor trabalho que recebi este semestre. Seu enfoque nas mulheres do mercado Les Halles e seu papel crucial nos primeiros dias da Revolução trouxe perspectivas que raramente vejo em alunos de primeiro período. Senti um calor subir pelo meu rosto. Obrigada, professor. Na verdade, queria propor algo. Existe um congresso internacional de história que acontecerá em Fortaleza daqui a 3 meses. Estamos organizando um painel sobre vozes marginalizadas na historiografia. Gostaria que você adaptasse seu trabalho e o apresentasse lá. Fiquei sem reação por alguns instantes. Eu? Apresentar em um congresso? Mas sou apenas uma caloura. Uma caloura com 70 anos de leituras e reflexões. Ele me entregou um folder do evento. Pense a respeito. Seria uma oportunidade incrível, não apenas para você, mas para todos que se beneficiariam de ouvir sua perspectiva única. Voltei para casa flutuando naquele dia. Um congresso internacional. Nunca, nem em meus sonhos mais otimistas, havia imaginado algo assim. Quando contei à família no jantar de domingo seguinte, as reações foram previsíveis. Isso é maravilhoso, vó! Sofia abraçou-me com força. Que orgulho, mãe! Disse Omar, levantando a taça de vinho em um brinde. Emílio sorriu tensamente. Fortaleza. É uma viagem longa. Tem certeza que está em condições de fazer isso sozinha? Eu posso ir com a avó, ofereceu Sofia imediatamente. Vai ser no mês de férias da faculdade. Podemos transformar em uma viagem avó-neta. O entusiasmo de Sofia era contagiante. Mas a verdade é que, por trás do meu sorriso, eu também estava apreensiva. Um congresso internacional significaria falar em público, diante de especialistas e acadêmicos. E se eu não estivesse à altura? E se fizessem perguntas que eu não soubesse responder? Esses medos me assombraram nas semanas seguintes, enquanto preparava a adaptação do meu trabalho. Passava horas na biblioteca universitária, aprofundando minhas pesquisas, refinando argumentos, buscando mais fontes primárias. Foi durante uma dessas tardes na biblioteca que conheci a professora Zenaide, do Departamento de História Contemporânea. Uma senhora de 65 anos com cabelos grisalhos sempre presos em um coque elegante. Você é Antônia, não é? A aluna que viralizou. Ela comentou, sentando-se à minha mesa sem cerimônias. Estou observando seu trabalho há algum tempo. Observando? Quentin me mostrou seu artigo sobre as mulheres de Les Halles. Impressionante, especialmente vindo de uma aluna de primeiro período. Agradeci, desconfortável com o elogio. Zenaide tinha uma presença imponente, o tipo de mulher que parecia nunca ter duvidado de seu lugar no mundo.
Soube que vai apresentá-lo no congresso em Fortaleza. Ela continuou. Sim, estou tentando melhorá-lo. Ainda não me sinto preparada. Zenaide me estudou por cima dos óculos de leitura. Sabe, quando comecei na academia, há 40 anos, não havia lugar para mulheres como nós. Tive que lutar por cada centímetro de espaço. Cada publicação, cada aula, cada orientação era uma batalha. Fiquei surpresa com sua franqueza. Deve ter sido muito difícil. Foi, mas o mais difícil não eram os homens me dizendo não. Era a voz dentro da minha própria cabeça, repetindo que eu não era boa o suficiente, que não pertencia àquele lugar. Ela sorriu levemente. Reconheço essa mesma voz em seus olhos agora. Senti como se Zenaide pudesse ler minha alma. É assustador. Admiti. Todos esperam tanto de mim agora. E se eu os decepcionar? Antônia, você não deve nada a ninguém. Sua jornada é sua. E apenas sua. Não está fazendo isso para provar algo aos outros, está? Não, claro que não. Então faça por você. E saiba que estarei na primeira fila em Fortaleza, torcendo pelo seu sucesso. Aquele encontro com Zenaide foi como encontrar um farol em meio à tempestade. Nos dias seguintes, ela se tornou minha mentora informal, revisando meu trabalho, sugerindo leituras, compartilhando suas próprias experiências como mulher na academia. Em uma dessas sessões de orientação, perguntei algo que havia me intrigado desde nosso primeiro encontro. Professora Zenaide, por que decidiu me ajudar? Tenho certeza que tem alunos muito mais promissores para orientar. Ela tirou os óculos e os limpou calmamente antes de responder. Porque vejo em você o que não pude ver em minha própria mãe. Ela também tinha sonhos, sabia? Queria ser médica. Mas nos anos 40, uma mulher de origem humilde como ela... Bem, você conhece essa história. Ela nunca tentou? Não teve chance. Casou-se aos 17 anos. Teve 6 filhos. Trabalhou como costureira até os dedos ficarem deformados de artrite. Zenaide recolocou os óculos. Quando a vi entrando nesta universidade aos 70 anos, determinada a estudar história, senti como se estivesse vendo minha mãe tendo a chance que nunca teve. Seus olhos brilhavam com uma emoção contida. Naquele momento, entendi que minha jornada não era apenas minha. Era também de todas as mulheres que vieram antes de mim, que tiveram seus sonhos negados, suas ambições sufocadas, suas vozes silenciadas. Não vou decepcioná-la. Prometi. Sei que não vai. Mas lembre-se, não está fazendo isso por mim, nem pela memória da minha mãe, nem por todas as mulheres do mundo. Está fazendo por Antonia. À medida que julho se aproximava, trazendo consigo o congresso em Fortaleza, minha ansiedade crescia junto com minha determinação. O semestre estava chegando ao fim, e as provas finais exigiam toda a minha concentração. Ao mesmo tempo, os últimos ajustes no livro com a editora Quelita consumiam minhas noites. Foi nesse período turbulento que recebi um e-mail inesperado. O assunto dizia simplesmente: Sua história, resposta. O remetente era Zilda Mendes, minha irmã mais nova. Zilda e eu não nos falávamos há quase 20 anos. Não por causa de uma briga específica, mas por um distanciamento gradual que se transformou em silêncio. Ela havia se mudado para o Canadá após se casar com Klaus, um engenheiro alemão, e aos poucos perdemos contato. Com as mãos trêmulas, abri o e-mail. Querida Antônia, ontem, uma amiga brasileira me enviou um vídeo de uma senhora de 70 anos que havia realizado o sonho de entrar na universidade. Imagine minha surpresa ao descobrir que era minha própria irmã. Chorei assistindo sua entrevista. Chorei lembrando do dia em que papai rasgou sua carta de aceitação. Eu tinha apenas 12 anos. Mas me lembro de você chorando sozinha no quarto que dividimos.
e de como prometi a mim mesma que nunca deixaria que fizessem o mesmo comigo. Talvez seja por isso que fugi para tão longe. Tinha medo de acabar como você. Não no sentido negativo, entenda. Você sempre foi meu modelo de força, mas temia ter meus sonhos sufocados como os seus foram. Agora vejo que você finalmente se libertou. E isso me dá esperança, mesmo aos 62 anos, de que também posso mudar minha história. Gostaria de me reconectar, de ouvir sobre sua vida, de te contar sobre a minha. Será que podemos marcar uma videochamada? Com amor, Zilda. As lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto enquanto lia e relia aquelas palavras. Zilda, minha irmãzinha. A menina de tranças que me seguia pela casa como uma sombra. A adolescente rebelde que desafiava nosso pai, enquanto eu me conformava. A jovem determinada que partiu para construir uma vida longe das limitações de nossa família. Respondi imediatamente, marcando uma chamada para o dia seguinte. Naquela noite, quase não dormi, pensando em tudo que tinha para contar a Zilda, em tudo que queria saber sobre sua vida no outro lado do mundo. Quando seu rosto apareceu na tela do computador na manhã seguinte, foi como se as décadas de separação se dissolvessem em segundos. Tônia! Ela exclamou, usando o apelido de infância que só ela usava. Olhe para você! Está linda! Você também, Zil. Ela estava mais velha, claro, com os cabelos pintados em um tom loiro dourado e rugas de expressão ao redor dos olhos. Mas o sorriso era o mesmo. Os olhos vivos e inteligentes que sempre admirei. Nunca pensei que minha irmã certinha se tornaria uma rebelde digital aos 70 anos. Ela riu. Você é famosa, sabia? Que bobagem! Respondi, mas não consegui conter um sorriso. Só estou vivendo minha vida, com 50 anos de atraso, mas vivendo. Conversamos por horas. Zilda me contou sobre seus 2 filhos já adultos, sobre sua carreira como professora de português para estrangeiros no Canadá, sobre Klaus, que havia falecido há 3 anos devido a um câncer. Contei a ela sobre Vicente, sobre meus filhos e netos, sobre minha vida como dona de casa por décadas. E agora essa reviravolta, ela comentou. Universidade, blog, livro. Estou tão orgulhosa de você, irmã. Obrigada, Zil. Mas às vezes me pergunto se não estou sendo egoísta. Emílio acha que estou colocando minha saúde em risco. E não posso negar que tem sido cansativo. Zilda ficou séria. Tônia, você dedicou sua vida aos outros. Abriu mão de seus sonhos para ser a filha perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita. Não há nada de egoísta em finalmente viver para si mesma. Você tem razão, Zil. Respondi sentindo um nó na garganta. Mas às vezes me pego pensando em Vicente. Ele nunca entenderia tudo isso. Zilda suspirou. Vicente era um bom homem, pelo que me lembro. Mas era produto do tempo dele, como nosso pai. Eles não conseguiam imaginar mulheres fora dos papéis tradicionais. Sabe o que é estranho? Enxuguei uma lágrima teimosa. Parte de mim se sente culpada, como se estivesse traindo a memória dele ao seguir meu próprio caminho agora. Isso é o que décadas de condicionamento fazem com a gente, irmã. Te fazem acreditar que existir para você mesma é um ato de traição. Nossa conversa continuou por mais algumas horas. Décadas de histórias não contadas fluindo entre nós. Antes de desligarmos, Zilda fez um anúncio que me pegou de surpresa. Estou pensando em ir ao Brasil para o lançamento do seu livro. O que acha? A ideia de rever minha irmã depois de tanto tempo fez meu coração acelerar. Seria maravilhoso, Zil, mas não é uma viagem cara e longa demais? Para ver minha irmã famosa lançando seu primeiro livro, vale cada centavo. Ela sorriu, seus olhos brilhando mesmo através da tela.
Além disso, preciso conhecer essa Sofia que tem sido tão importante para você. Nos dias seguintes, minha vida continuou em seu ritmo frenético, mas com uma nova energia. Saber que Zilda viria me visitar, que depois de 20 anos estaríamos juntas novamente, me dava forças para enfrentar cada desafio. E os desafios não eram poucos. As provas finais estavam se aproximando. Meu trabalho para o congresso precisava ser finalizado. E os preparativos para o lançamento do livro começavam a tomar forma. Kelita havia marcado a data para setembro, coincidindo com o início do segundo semestre letivo. Em meio a tudo isso, recebi um e-mail do Departamento de História que quase me fez cair da cadeira. Prezada Sra. Antônia Mendes, temos o prazer de informar que seu desempenho acadêmico excepcional a qualificou para uma bolsa de iniciação científica no projeto Memória e Resistência, Histórias Não Contadas do Brasil Imperial. Caso aceite, terá a oportunidade de trabalhar diretamente com a professora Zenaide Oliveira em um projeto que busca resgatar narrativas de mulheres marginalizadas do período imperial brasileiro. Solicitamos que compareça ao Departamento de História até sexta-feira para confirmar seu interesse. Atenciosamente, Professor Dr. Queiroz Martins, chefe do Departamento de História. Uma bolsa de iniciação científica. Para mim, aos 70 anos, quando mostrei o e-mail para Sofia, ela pulou de alegria. Vó, isso é incrível. Iniciação científica no primeiro semestre é super raro. Você deve ter arrasado nas provas. Mas será que devo aceitar? Já estou tão ocupada com tudo. É claro que deve. É uma oportunidade única de trabalhar com a professora Zenaide. Você sempre fala o quanto a admira. Sofia tinha razão. Apesar do cansaço, a ideia de mergulhar em pesquisas sobre mulheres esquecidas da história brasileira me entusiasmava profundamente. No dia seguinte, procurei a professora Zenaide em sua sala. Imaginei que viria me procurar. Ela disse assim que entrei. Então, vai aceitar a bolsa? Queria entender melhor primeiro. Por que me escolheu? Há tantos alunos mais jovens, com mais tempo e energia. Zenaide tirou os óculos e me olhou diretamente. Justamente por isso, os jovens têm energia e tempo, mas você tem algo que eles não têm: experiência de vida. Este projeto é sobre recuperar histórias de mulheres que foram silenciadas, apagadas da narrativa oficial. Quem melhor para entender isso do que alguém que viveu esse silenciamento? Suas palavras me tocaram profundamente. Mas com o congresso, o livro, e agora o segundo semestre se aproximando, tenho medo de não dar conta. Antônia, você pode fazer o que quiser, mas lembre-se, você já provou para o mundo que idade não é limite. Não comece a impor limites a si mesma agora. Saí do escritório de Zenaide com a decisão tomada. Aceitaria a bolsa, independente dos desafios que isso acrescentaria à minha já agitada vida. Foi quando tudo começou a desmoronar. Primeiro foi um esquecimento. Durante uma prova final, não consegui me lembrar de datas que havia estudado na noite anterior. Atribui ao cansaço e à pressão. Depois, foi uma tontura durante uma sessão de estudo na biblioteca. Whitney me ajudou a sentar e buscou água, preocupada. Você está bem, Antônia? Está pálida. Estou ótima, querida. Só preciso comer algo. Esqueci de almoçar hoje. Mas o episódio que realmente me assustou aconteceu durante uma videochamada com Kelita para discutir os últimos detalhes do livro. De repente, as palavras simplesmente sumiram. Eu sabia o que queria dizer, mas não conseguia formar as frases. Minha língua parecia pesada, estranha. Antônia, está tudo bem? A voz de Kelita parecia vir de muito longe. Sim, só um momento, antes que a escuridão começasse a preencher os cantos da minha visão.
Acordei no hospital, com o Emílio segurando minha mão e o doutorzinho ao meu lado. "O que aconteceu?" perguntei, sentindo a boca seca e um cansaço imenso. "Você teve um pequeno AVC, mãe", respondeu Emílio com a voz embargada. "Kelita ligou para o socorro quando você desmaiou durante a chamada." Um AVC. As 3 letras caíram sobre mim como uma sentença. "Não se preocupe, dona Antônia", apressou-se doutorzinho. "Foi um episódio isquêmico transitório, o que chamamos de mini AVC. Não deixou sequelas permanentes, mas é um aviso sério." "Um aviso de quê?" perguntei, embora já soubesse a resposta. "De que precisa desacelerar. Sua pressão arterial está consistentemente alta. Seus níveis de estresse estão nas alturas. E você não está dormindo o suficiente. Seu corpo está pedindo socorro." Fechei os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Era injusto. Justo quando finalmente estava vivendo, quando finalmente tinha encontrado meu propósito. Meu próprio corpo se voltava contra mim. "Por quanto tempo preciso ficar aqui?" "Pelo menos 3 dias para observação", respondeu o médico. "Depois, recomendo pelo menos 2 semanas de repouso em casa." 2 semanas. O congresso em Fortaleza seria em 10 dias. Quando o doutor saiu, Emílio apertou minha mão. "Mãe, isso tem que parar. Você está se matando com essa rotina." Pela primeira vez não tive forças para argumentar. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu estivesse pedindo demais ao meu corpo de 70 anos. Os 3 dias no hospital foram um desfile de visitas. Omar veio com a esposa, preocupados, mas encorajadores. Sofia praticamente se mudou para o quarto do hospital, trazendo meus livros de estudo e atualizando-me sobre as aulas que estava perdendo. Whitney e outros colegas da faculdade mandaram flores e cartões. A mais surpreendente foi a visita da professora Zenaide, no último dia de internação. Não vou perguntar como está se sentindo, porque imagino que já esteja cansada dessa pergunta. Ela disse, sentando-se na poltrona ao lado da cama. Vim dizer que sua vaga na pesquisa continua garantida, quando se recuperar. E se eu não puder participar? Então esperaremos até que possa. Alguns projetos valem a espera. Sua confiança em mim era comovente, mas eu não tinha a mesma certeza. Naquela noite, depois que todos foram embora, peguei meu telefone e escrevi um e-mail para o professor Quintin, informando que não poderia participar do congresso em Fortaleza. No dia seguinte, voltei para casa. Emílio havia preparado tudo: remédios organizados, alimentação planejada, uma agenda de repouso absoluto. Sofia veio me visitar diariamente, trazendo anotações das aulas e atualizações do campus. O professor Quintin respondeu seu e-mail. Ela me informou no 3º dia de repouso. Quer que eu leia? Fiz que sim com a cabeça, enquanto tentava encontrar uma posição confortável no sofá. Cara Antônia, compreendo perfeitamente sua situação e sua saúde deve ser prioridade absoluta. No entanto, gostaria de oferecer uma alternativa. Seria possível realizar sua apresentação virtualmente? Acredito que sua contribuição para o painel é valiosa demais para ser perdida. Por favor, considere esta possibilidade. Estamos dispostos a fazer todos os ajustes necessários para acomodar sua participação remota. Melhoras. Professor Quintin. Participação remota. Não havia considerado essa possibilidade. O que acha, vó? Você poderia apresentar daqui mesmo, sem o estresse da viagem, sugeriu Sofia. Não sei. Ainda tenho que me concentrar na recuperação. A apresentação é só em 1 semana. Se você melhorar até lá, pode fazer. Se não estiver se sentindo bem, cancela. Mas pelo menos mantenha a porta aberta. Assente, cansada demais para argumentar.
Sofia respondeu ao e-mail em meu nome, aceitando a proposta da apresentação remota, condicionada à minha recuperação. Os dias seguintes foram de reflexão profunda. Deitada em minha cama ou no sofá da sala, sem as distrações habituais de aulas, estudos e reuniões, tive tempo de pensar sobre os rumos que minha vida havia tomado. Havia me jogado de cabeça nessa nova fase, talvez com entusiasmo demais. Queria compensar meio século perdido em apenas alguns meses. Era natural que meu corpo protestasse. Mas desistir? Voltar à vida de antes? A rotina tranquila e previsível de avó aposentada? A ideia me causava mais angústia do que o AVC. Na manhã do dia do congresso, acordei me sentindo melhor do que nas semanas anteriores. O repouso forçado havia feito bem. Minha pressão estava estabilizada. As tonturas haviam cessado. Ainda assim, Emílio estava relutante. Tem certeza que quer fazer isso? É só uma apresentação. Pode haver outras. Não é só uma apresentação, filho. É a oportunidade de compartilhar um trabalho que representa tudo o que venho estudando por conta própria durante décadas. Ele suspirou, reconhecendo a determinação em minha voz. Pelo menos me deixe ficar aqui durante a apresentação, por precaução. Claro, na verdade gostaria que você assistisse. Era a primeira vez que convidava Emílio para participar ativamente dessa minha nova fase. Sofia chegou cedo para me ajudar com os preparativos. Arrumou meu pequeno escritório, testou a conexão da internet, ajustou a iluminação para que eu aparecesse bem na câmera. Estou nervosa, confessei, enquanto ela ajeitava meu cabelo. E se eu travar? Se esquecer o que quero dizer? Suas anotações estarão bem aqui. Ela apontou para as folhas organizadas sobre a mesa. Além disso, ninguém conhece esse assunto melhor que você. São suas pesquisas, suas descobertas. À tarde, pouco antes do horário marcado, Sofia, Emílio e eu nos reunimos no escritório. A tela do computador mostrava a sala de conferências em Fortaleza, onde o professor Quintin e outros palestrantes já se organizavam. Dona Antônia, consegue nos ouvir? A voz do professor soou pelos alto-falantes. Perfeitamente, professor. Estou pronta. O painel começou com uma breve introdução de cada participante. Quando chegou minha vez, o professor me apresentou com palavras que ainda hoje me emocionam ao lembrar. Nossa próxima palestrante é uma prova viva de que o conhecimento não tem idade e que a história, como disciplina, pertence a todos que se propõem a estudá-la com seriedade. Antônia Mendes, 70 anos, estudante do primeiro período de História, mas com meio século de estudos informais, nos apresentará sua pesquisa sobre as mulheres de Les Halles, protagonistas esquecidas do início da Revolução Francesa. Respirei fundo e comecei minha apresentação. Falei sobre como as mulheres do mercado Les Halles, em Paris, foram fundamentais para os primeiros levantes revolucionários. Como suas reivindicações por pão, inicialmente vistas como meras reclamações domésticas, eram na verdade profundamente políticas. Como a historiografia tradicional as relegou a notas de rodapé, enquanto celebrava os grandes homens da Revolução. À medida que falava, minha voz ganhava confiança. O nervosismo inicial deu lugar a uma certeza tranquila. Aquele era meu lugar. Aquele era meu momento. Quando terminei, houve um momento de silêncio, seguido por aplausos entusiasmados tanto da plateia em Fortaleza quanto de Sofia e, para minha surpresa, de Emílio ao meu lado. "Brilhante, Dona Antônia!" exclamou o professor Quintin. "Agora temos tempo para algumas perguntas da plateia." Uma jovem pesquisadora de uma universidade portuguesa levantou uma questão sobre minhas fontes. Um professor argentino quis saber mais sobre como eu conectava as reivindicações das mulheres de Les Halles com as de outros grupos marginalizados.
Um doutorando brasileiro perguntou se eu considerava que havia paralelos com movimentos femininos na história brasileira. Respondi a cada pergunta com calma e propriedade, baseando-me nas leituras que havia acumulado ao longo de décadas. Em alguns momentos consultava discretamente minhas anotações, mas na maior parte do tempo, as respostas fluíam naturalmente. Quando o painel terminou, 1h30 depois, senti-me exausta, mas estranhamente revigorada. Vó, você arrasou! Sofia me abraçou assim que desliguei a chamada. Foi impressionante, mãe, admitiu Emílio, com uma expressão que mesclava surpresa e orgulho. Nunca imaginei que veria algo assim. Algo assim como sua velha mãe falando sobre mulheres revolucionárias francesas? Provoquei sorrindo. Não. Algo assim como ver alguém tão pleno. Você parecia totalmente no seu elemento, mãe. Suas palavras me atingiram com força. Plena. Era exatamente como eu me sentia. Como se, depois de décadas vivendo em preto e branco, finalmente estivesse experimentando o mundo em cores vibrantes. O sucesso da apresentação no Congresso trouxe novas oportunidades. Meu artigo foi selecionado para publicação nos anais do evento. Recebi convites para palestras em outras universidades, a maioria dos quais precisei recusar por recomendação médica, mas aceitei realizar virtualmente. Em agosto, minhas notas do primeiro semestre foram divulgadas. Aprovada com distinção em todas as disciplinas. A notícia chegou junto com outra. O vídeo original da minha entrevista com o Iago havia ultrapassado 1 milhão de visualizações. Você é um fenômeno, vó! Exclamou Sofia quando veio me mostrar os números. E olha isso, uma revista quer fazer uma matéria sobre você como a influenciadora da terceira idade. Não é demais? Ri daquele título. Eu, uma influenciadora. Quem diria? Mas o que realmente me emocionou foi receber, naquela mesma semana, uma carta escrita à mão. O remetente. Minha antiga escola primária, onde estudei dos 7 aos 11 anos. Querida Dona Antônia, talvez não se lembre de mim, mas fui sua professora de português no 4º ano primário, em 1965. Meu nome é Whitney Campos. Na época, senhorita Whitney, como me chamavam os alunos. Recentemente, minha neta me mostrou seu vídeo e imediatamente reconheci aquela menina de olhos curiosos que sempre me pedia mais livros para ler em casa. Lembro-me claramente de um dia em que você me disse que queria ser professora de história. Disse-lhe que era um sonho bonito e que deveria persegui-lo. Nunca imaginei que 60 anos depois veria que aquele sonho finalmente se realizou. Sua história me comoveu profundamente e me fez pensar em quantas outras meninas como você tiveram seus sonhos interrompidos. Gostaria de convidá-la para vir à nossa escola e conversar com nossas alunas. Acredito que sua jornada pode inspirá-las a valorizar as oportunidades que têm hoje, conquistadas por mulheres como você que ousaram desafiar expectativas. Com admiração, Whitney Campos, agora com 83 anos, mas ainda acreditando no poder dos sonhos. Aquela carta foi como fechar um círculo. A professora que havia encorajado meus primeiros sonhos agora via seu fruto tardio florescer. Mostrei a carta para Sofia, que imediatamente começou a planejar a visita à escola. Vamos fazer um vídeo especial para o blog. Você encontrando sua professora depois de 60 anos. Calma! Ri de seu entusiasmo. Primeiro preciso ter certeza que estou bem o suficiente para isso. Doutorzinho foi muito claro sobre não exagerar. Mas você está melhor, não está? Sua pressão normalizou e você tem seguido todas as recomendações. Era verdade. Depois do susto do AVC, havia feito ajustes importantes em minha rotina. Diminuí o número de compromissos. Comecei a praticar yoga leve pela manhã.
Estabeleci horários fixos para dormir. Ainda estava vivendo intensamente, mas agora com mais equilíbrio. Setembro chegou trazendo o lançamento do livro e o início do segundo semestre na universidade. E, para completar, a chegada de Zilda do Canadá. Quando minha irmã desembarcou no aeroporto, foi como se o tempo não tivesse passado. Nos abraçamos por longos minutos, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Você está linda, Tonia", ela disse, segurando meu rosto entre suas mãos. "Está radiante." "E você continua a mesma moleca de sempre", respondi, notando que, apesar dos cabelos grisalhos, Zilda mantinha aquele ar travesso da juventude. Nos dias seguintes, apresentei minha irmã a toda a família, inclusive aos netos que ela nunca havia conhecido. Mostrei-lhe o campus da universidade, minha sala de aula favorita, a biblioteca onde passava horas estudando. Apresentei-a à professora Zenaide, que imediatamente simpatizou com ela. "Vocês são muito parecidas", comentou Zenaide depois. "Têm o mesmo fogo nos olhos." "Zilda sempre foi a corajosa", expliquei. Eu era a obediente. "E agora?" "Agora estou aprendendo a ser corajosa também, ainda que tardiamente." A noite do lançamento do livro foi simplesmente mágica. A livraria estava lotada. Familiares, colegas da universidade, leitores do blog, seguidores das redes sociais. Fiquei surpresa ao ver tantos rostos jovens na plateia. Pessoas que poderiam ser meus netos ou bisnetos. Kelita organizou uma mesa redonda comigo, Zenaide e uma jornalista chamada Francisca. Conversamos sobre sonhos adiados, sobre como nunca é tarde para recomeçar, sobre como as mulheres ainda enfrentam barreiras invisíveis, mesmo nas sociedades mais avançadas. Quando abriram para perguntas, uma jovem de não mais que 20 anos levantou a mão. "Dona Antônia, o que diria para uma garota que está sendo pressionada pela família a seguir um caminho que não é o que ela deseja?" A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para aquela jovem e vi a mim mesma, 60 anos atrás, diante da mesa de jantar onde meu pai anunciou que universidade não era para mim. "Diria que ela precisa encontrar sua própria voz", respondi após um momento. "E que talvez essa voz seja apenas um sussurro no início, quase inaudível em meio aos gritos do mundo. Mas com o tempo, se ela persistir, esse sussurro se tornará mais forte. E um dia, talvez aos 20, talvez aos 70, como eu, essa voz será alta o suficiente para que ela não possa mais ignorá-la." Fiz uma pausa buscando as palavras certas. Também diria que nem sempre podemos escolher nossas circunstâncias, mas sempre podemos escolher como respondemos a elas. E que cada pequeno ato de coragem, mesmo que seja apenas ler um livro escondido ou fazer um curso online secretamente, é uma forma de manter esse sonho vivo até que chegue o momento certo de realizá-lo plenamente. A jovem assentiu, seus olhos brilhando de lágrimas contidas. Após a sessão de autógrafos, quando finalmente pude sentar e descansar, Emílio se aproximou com uma taça de espumante sem álcool. Recomendação médica. "Estou orgulhoso de você, mãe. Muito orgulhoso." Olhei para meu filho, surpresa com a emoção em sua voz. "Obrigada, filho. Isso significa muito para mim. Sabe, eu tinha tanto medo que você se machucasse, que se decepcionasse, que percebi que estava fazendo exatamente o que vovô fez com você, tentando protegê-la de viver sua própria vida." Suas palavras me emocionaram profundamente. "A diferença é que você fez isso por amor, Emílio. Você só queria meu bem." Papai também achava que estava protegendo você, à maneira dele. Ele tomou já um gole de sua bebida. É estranho pensar que, às vezes, o amor pode ser tão limitante. Aquela noite do lançamento do livro marcou o início de um novo capítulo na minha vida.
Hoje, 2 anos depois, aos 72 anos, continuo na universidade, agora no 5º período de História. Meu livro está em sua 3ª edição, traduzido para 4 idiomas. O blog se transformou em um site que recebe histórias de pessoas de todas as idades realizando sonhos tardios. Zilda decidiu ficar no Brasil e agora divide seu tempo entre minha casa e um pequeno apartamento que alugou perto da universidade, onde também começou a estudar. Literatura, a paixão que ela também havia deixado de lado. E Emílio? Ele finalmente entendeu que o maior risco que eu poderia correr seria o de não viver plenamente. Agora é meu acompanhante fiel em palestras e eventos, sempre atento à minha saúde, mas nunca mais tentando limitar meus sonhos. A vida nos ensina de formas surpreendentes. A minha me mostrou que nunca, jamais, é tarde demais para recomeçar. Para ser quem você sempre quis ser. Para ouvir aquela voz dentro de você que nunca se calou completamente, mesmo quando o mundo tentava silenciá-la. Se você está assistindo a este vídeo e tem um sonho guardado, uma ambição que deixou de lado por circunstâncias da vida, eu te pergunto, o que você está esperando? Se eu pude recomeçar aos 70 anos, imagine o que você pode fazer hoje, com toda a vida pela frente. Não deixe que o medo, as convenções sociais ou a voz dos outros determinem seu caminho. Sua história é única e só você pode escrevê-la. Pode ser assustador dar o primeiro passo, mas prometo que vale cada instante de coragem. Compartilhe nos comentários qual é o sonho que você quer realizar. E se já está em busca dele, conte-nos sua jornada. Vamos inspirar uns aos outros a viver plenamente, sem arrependimentos, sem e se. Inscreva-se no canal para mais histórias como a minha e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Obrigada por me ouvir. Até a próxima!